E Alexa, nessa fase de não ver os clientes na loja, né, e ouvindo as pessoas, obviamente vocês não davam ouvidos porque vocês continuavam, né, vocês queriam fazer dar certo e talvez a decisão de fazer dar certo foi o ponto crucial nesse processo. O que vocês fizeram naquela época, visto que não se tinha tráfego pago como tem hoje, não se tinha Instagram como se tem hoje, o que vocês fizeram para movimentar a loja de vocês? Por que eu te pergunto isso? Cara, eu já vi tanto negócio abrir, negócios com varejo, né? Com a loja bonita, organizada, com produtos de qualidade, mas por não ter movimentação comercial de fato, né, na região, local e às vezes até nem mesmo de marketing, fechar em 3 meses com todo o acesso de informações que a gente tem hoje. Naquela época não se tinha acesso à informação como a gente tem hoje. O que vocês fizeram que foi um grande diferencial naquele momento, que tu enxerga que hoje também pode fazer diferença para quem está começando? Cara, acho que um dos fatores que eu uso até hoje, né, um olhar muito criterioso, eu sempre digo pro interessado em franquia, quando ele vem conversar com a gente, que ele tem 2 decisões muito importantes que ele toma. A primeira é de qual marca que ele vai apostar, e aí é claro, né, sempre conduzo para que seja tudo em grãos, mas eventualmente ele pode escolher outra. E a segunda decisão mais importante é ponto. Então, eu acho que dentro do nosso negócio, além de tu ter uma marca bem posicionada com nome forte, ponto foi fundamental. Porque aquele ponto que nós nos instalamos ali na 18 esquina com a Vereador, é onde tem uma loja até hoje e é uma das melhores lojas de performance que a gente tem entre as lojas de Caxias. Então, ponto foi determinante, porque a gente precisa estar num local, como a gente não tinha força do digital, do tráfego, né, desses outros fatores. Eu e a Ana Carolina, eu sou uma pessoa que eu tinha amigos na sociedade, mas um grupo muito pequeno de amigos, porque a minha trajetória de vida foi diferente, né, talvez daquele cara que já começou a empreender mais cedo, que já tinha mais conexões com pessoas. Então, a gente tinha basicamente nossa rede de amigos para chamar para ir. Família, meu círculo familiar em Caxias é muito pequeno. O da Ana não era de Caxias, então era muito restrito. Então o que a gente trabalhava muito? A experiência de atendimento. Então a pessoa entrava na loja, ela ficava surpreendida com a loja. A gente tentava dar o máximo de atendimento, de atenção, de falar sobre o produto, daquilo que a gente já sabia para fazer daquela experiência de compra muito legal, para aquela pessoa sair da loja não só com o sentimento de olha que legal um negócio novo, mas um negócio novo com bem atendido, os proprietários simpáticos, acolhedores. Então a gente procurava fazer da experiência do cara, ele tinha que sair da loja com a melhor experiência possível. E o ponto foi fundamental também, porque ali era um ponto de transição onde as pessoas passavam muito ali, né? 2 ruas bem movimentadas, tanto para carro quanto para pedestre, que é uma coisa importante também. Então, acho que esses fatores foi o que nos auxiliaram nessa atração, né? E como o negócio era uma novidade, ele teve essa força do efeito novidade para um negócio que faz sentido. Porque tem negócios que são novidades, mas eles não fazem tanto sentido. E a Tudo em Grãos, ela é hoje o segundo mercado da pessoa, né? Tanto que o nosso slogan atual é ser o mercado natural. Por quê? Porque eu estou no hábito de consumo dela. Então eu não sou, por exemplo, uma Cacau Show, que é um baita negócio, um baita case, mas que tu vai visitar pontualmente porque lá dentro tu encontra o quê? Chocolate. Chocolate é essencial para tua vida? Não é essencial, né? Ele faz parte, mas ele não é essencial. A Tudo em Grãos não, ela se posiciona no mercado como a segundo mercado da pessoa. Então eu vejo o comportamento isso todos os dias, porque eu tenho, numa das lojas da Rio Branco, eu tenho um Zafari ali na frente, né? Fazer merchan pro Zafari aí, falar o nome deles, mas eles merecem, né? Acho que é o melhor case que nós temos aqui na região. Eu sou vizinho de porta deles e como é que o cliente se comporta? Ele vai no mercado e vem com a sacolinha do Zafari para dentro da Tudo em Grãos e ali ele complementa a sua compra. Então, cara, eu vejo isso todo dia. Nós somos o segundo mercado da pessoa, né? Por quê? Porque a pessoa, o nosso público, quem é o nosso público? É aquela pessoa que ela já amadureceu o seu hábito de consumo, ela já trouxe para a vida dela produtos que ela vai comer que são mais saudáveis, que são mais ricos em fibras, que são integrais, que são sem glúten, sem lactose. Pode ser que ela tenha uma dieta um pouquinho mais restritiva em relação a alguma coisa. Então ela vem na Tudo em Grãos para fazer aquilo que ela não encontra no mercado ou que ela até encontraria no mercado, mas ela prefere comprar comigo porque eu tenho um produto que gira mais, ele está mais fresco, né? Tem isso, né? O granel ele dá essa possibilidade desde que tu tenha bastante giro. Então esse é o hábito de consumo, né? Então eu acho que nesse sentido isso foi um fator também importante, porque as pessoas conheciam o negócio, gostavam do modelo e era um produto de consumo recorrente. Então esse cliente iria uma vez, provavelmente na próxima semana ou no máximo em 15 dias ele voltava para a loja, ele já tinha contado para outras pessoas e assim foi se multiplicando, né? Quanto tempo levou para vocês verem, cara, tá dando certo? 6 meses eu te diria. Muito bom. 6 meses, porque a gente inaugurou em junho, inclusive agora foi o nosso aniversário de 11 anos, a gente inaugurou em junho de 2014 e em dezembro a gente já tomou a decisão de inaugurar a segunda loja.
A gente começou a procurar ponto para inaugurar a segunda loja, que foi a loja da Avenida Rio Branco, né? Então ali a gente já viu que dava certo. Por que a gente viu que dava certo? Cara, era um negócio que ele tinha um movimento crescente, ele deixava lucro pra gente, né? Então a gente conseguiu fazer uma gordurinha já suficiente para abrir uma segunda loja. Então a gente viu, cara, é um negócio bom, mas outra coisa, né? É um negócio bom, mas se ele não fosse multiplicado, ele seria apenas bom, eu vou te dizer. Porque ele era um negócio que quando a gente olha, isso eu falo também por interessado em franquia, né? Quando o cara quer me comprar uma franquia, eu sempre pergunto para ele, primeiro me fala um pouquinho do teu momento. Me diz como que a Tudo em Grãos vai encaixar na tua vida. Esse negócio é uma renda principal, é uma renda complementar, é só para investimento? Porque esse entendimento é muito importante para entender se meu produto é adequado para ele ou não. Porque se é uma família, um casal, os dois vão trabalhar no negócio e é renda principal, cara, dependendo do tamanho do município, eu não vou conseguir entregar a renda que o cara está buscando. E aí eu não posso vender uma franquia para ele, onde em 6 meses, 1 ano, ele vai se voltar para mim e vai dizer, Alex, eu não consigo viver desse negócio. Esse negócio tem que suprir aquela demanda que a pessoa está buscando. Então, essa é uma conversa que eu sempre tenho com o franqueado, né, para entender. E para nós, quando a gente olhava para o negócio, eu fiquei na Express mais 1 ano e meio antes de sair. Por quê? Porque não dava, se nós fosse depender da loja, sair os dois para atuar na loja, não ia fechar a conta, né? Então eu fiquei mais 1 ano e meio. Cara, o negócio é bom, então vamos multiplicar, vamos abrir a segunda operação. Aí a partir do momento que a gente começou o movimento para abrir a segunda operação, a gente já disse, cara, vamos olhar o modelo de franquia, vamos olhar como se estruturar no processo de franquia. E aí nós já tínhamos nos aproximado do Gilmar Gianni, que foi nosso padrinho no processo, né? Nós já estávamos trocando ideia com o pessoal da Croações, que era um case importante aqui de Caxias também. Então a gente já estava visualizando mais ou menos quais eram os movimentos para fazer o formato de franquia. Em março de 2015 a gente inaugura a segunda operação da Rio Branco. E em setembro de 2015 a primeira franquia. Porque daí tinha uma prima da Ana, a Ana Lúcia, que é a nossa franqueada até hoje, com 2 operações em Passo Fundo, que ela tinha sondado ser sócia nossa. Né? A família viu que o negócio deu certo. A partir do momento que tinha a segunda operação, ela fez uma proposta de entrar como sócia. E eu e a Ana Carolina tínhamos feito um pacto naquela época que eu quebrava ou dava certo, mas não tinha sócio. Já chegava um casal administrando, né? Que é uma tarefa, né, difícil, assim. Mas foi sempre muito fácil para nós, não posso reclamar disso, não. E então, quando ela veio com essa proposta, a gente disse, não, então nós vamos abrir uma franquia e vai ser o nosso piloto. E em setembro de 2015 a gente abre a primeira franquia com ela. E aí a gente ganha uma força de mídia espontânea. Por quê? Porque daí o pioneiro começou a saber, né? Essa história se espalhou, aí começa a reportagem daqui, reportagem dali, chama na rádio. Aí a gente começou a ganhar uma força que a gente até então não tinha, né? Que era só do boca a boca dos próprios clientes. Aí a marca começa a ficar conhecida e a gente começa um processo de expansão imediatamente. No final de 2015 eu já tinha 3 contratos de franquia basicamente assinados para inaugurar em 2016, que são as franquias que estão comigo até hoje: Bento, Farroupilha e Barbosa. Vão completar 10 anos de operação ano que vem com a gente. Legal. Né? Então começou esse processo de expansão na sequência. E uma coisa que tu falou que acho que é válido ressaltar, né? O quanto que tem franqueadores que não se preocupam com o momento do cliente, né? Estão mais preocupados em vender franquia do que propriamente de olhar para o cliente e ver se aquilo ali realmente vai atender as necessidades dele, né? E talvez esse também seja um fruto do sucesso e do crescimento da Tudo em Grãos. Dentro dessa movimentação, Alex, desses ciclos, né? Aquele ciclo inicial do sair para empreender, depois da segunda loja, aí começar a expansão de franquias. O que muda, né, de tu sair de ser um lojista para um franqueador, e quais desafios foram os principais desafios ali nesse movimento? Foi ganhar escala, foi gerir as pessoas, foi contratação? Quais foram os principais desafios ali nesse movimento? Então, o processo de franquia ele era um negócio totalmente diferente do que tu administrar a loja, mas ele parte de uma base que hoje quando as pessoas também me procuram, Alex, eu tenho um negócio, estou pensando em franquear. Bom, calma aí, primeiro vamos olhar para o teu negócio. Porque o modelo de franquia ou de licenciamento, porque eles são muito parecidos, né? A diferença é que no franchise hoje tu tem uma legislação que te protege e que estabelece regras básicas de condução de mercado, né? Quando tu parte para um mercado de licenciamento, tu tem uma liberdade para poder fazer um contrato entre as partes e tu administrar essa relação sem ter uma lei embasada, né? Uma lei específica. Então, como a gente decidiu ir pelo franchise na época, a gente primeiro precisou buscar alguém que pudesse nos auxiliar, que foi o Gilmar Gianni, né? Mas qual que foi a base, cara? Cara, se tu tem um negócio que ele tá bem modelado, que ele opera dentro de regras do mercado. Por que dentro de regras do mercado? Cara, é um negócio que compra com nota, ele vende com nota, né? Ele não vive de receita fria, ele tem a equipe contratada e mesmo assim ele gera resultado.
Então, ele é um modelo que ele pode ser replicado para outra pessoa, desde que aquela pessoa respeite as mesmas regras, né? Então, acho que essa é a base fundamental para qualquer negócio que quer se multiplicar. Ele tem que ser um negócio organizado, replicável e que dê lucro. E esse lucro tem que ser o suficiente para ser compartilhado. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho um franqueado, se eu vou cobrar royalties dele, parte do lucro dele vai vir para mim como franqueador. Então esse negócio ele tem que dar uma margem de lucro que atenda a minha franqueadora dentro de uma regra de mercado, porque cada segmento tem uma faixa de royalties, né, que é costume se cobrar. Então ele tem que atender essa demanda e tem que gerar lucro para o franqueado. Tem que atender toda a cadeia. Então esse é o ponto principal, né? E aí o Gilmar quando olhou para o nosso modelo, ele disse, não, cara, acho que tu tem um modelo que é totalmente replicável, né? Ele entrega esses pontos de contato. Qual era o principal desafio? Cara, como é que tu vai ensinar uma outra pessoa a fazer a mesma coisa que tu faz aqui? E aí vem o outro ponto que é muito importante, que a gente não sabia, mas talvez intuitivamente ele foi encaixando, que é a qualidade do teu franqueado. Franquear só por franquear, cara, o franqueado, ele acaba se tornando uma pessoa da tua equipe, pode-se dizer. Ou até teu sócio, eu diria mais, ele é teu sócio. Em algum nível ele é teu sócio. Por quê? Porque ele vai representar a tua marca no município onde tu não estás. Quanto mais longe da tua base, mais forte isso fica. Então, quando eu tenho um franqueado em Farroupilha atuando, por exemplo, dependendo do nível de trabalho que ele vai fazer naquela cidade, a imagem da Tudo em Grãos vai estar ligada diretamente a ele. Então ter bons franqueados é um outro item importantíssimo para quem pensa em expansão por franqueados ou por licenciados, porque na prática é um cara representando a tua marca lá naquele mercado. Então esse é um ponto fundamental. E o que a gente começou a observar? Na verdade, para nós foi acontecendo de forma natural até, porque as pessoas vinham com o desejo de abrir uma loja onde elas fossem trabalhar. E esse para nós hoje é um ponto fundamental até hoje. Eu tenho um caso apenas, assim, um pouco mais específico de ser um investidor administrando uma loja. Todos os demais são empreendedores, são famílias, geralmente é um casal, onde um deles está ou de forma integral ou parcial dentro da operação. E isso é fundamental para o sucesso. Por quê? Porque quando a gente começou com Farroupilha, com Bento e com Barbosa, eu tinha os 3 administrando a loja. Então esse cara, primeiro, eu ia para lá para ensinar, né? Isso na verdade eu faço até hoje ainda. Então, o que eu fazia? Cara, o cara tá comprando a minha marca. Eu sempre tive assim um respeito e um zelo muito grande por esse cara. Porque, cara, um cara que começou a empreender agora, em 1 ano e meio eu tava botando franquia no mercado, meu nível de gratidão para aquela pessoa que vinha, tava postando minha marca, cara, era imensurável. Então eu ia pra cidade do cara, eu passava uma semana com ele, eu montava os móveis. Montar, entendeu? O cara comprava os móveis, chegava na loja, eu ia com a minha parafusadeira, com um monte de parafuso, um monte de ferramenta, eu ia lá, furava, fazia o que eu sabia fazer, eu gostava de fazer, então eu ia lá e montava como se eu estivesse montando a minha loja em Caxias. Então eu gerava muita proximidade com aquele franqueado e a gente ensinava pra ele na prática, porque eu ficava lá uma semana na operação com ele, atendendo os clientes, mostrando as rotinas e passava pra ele aquilo que eu fazia de rotina na loja. Então esse foi um ponto fundamental, assim. E aí a gente fez um e não deu certo. Fez 2 e não deu certo. A gente foi mantendo aquele modus operandi, né, na forma de replicar, que eu te diria assim, é uma empresa com característica muito mais familiar do que profissional, mas que deu muito certo. Por quê? Porque a gente teve um nível de proximidade com o mercado muito grande, muito melhor do que ter várias ferramentas, digamos, né, vários sistemas ali para a pessoa operar, mas que não tem proximidade, que não tem aquilo que o cara tá do teu lado, que deu uma atendimento, pegar o cliente, como tu vai resolver a situação do cliente, sabe? Então a gente cresceu muito nesse formato. E eu vou te dizer, Rafa, são poucos desafios no caso que a gente conseguiu ganhar junto. Uma vez que a gente pegou a consultoria de a gente seguiu aquilo que ele trouxe para nós, como boas práticas de mercado, depois foi muito mais da atitude minha e da Ana Carolina de como conduzir aquilo com cada franqueado. Qual era o nível de responsabilidade que a gente ia dar para essa ação que a gente estava fazendo de deixar uma pessoa replicar a nossa marca, colocar o dinheiro dela na nossa marca para trabalhar no outro município. Então acho que esse foi o ponto fundamental. A gente sempre olhou e olha até hoje, tanto eu quanto a Ana, a gente olha para cada franqueado como se fosse um sócio. Esse cara tem que ter resultado, ele tem que estar feliz na operação, porque isso é fundamental. Dinheiro não resolve tudo. Então ele tem que ter lucro, mas ele tem que estar feliz e ele tem que estar prosperando. Ele tem que estar de alguma forma crescendo, vendo que ele pode ter mais. Né? Então a gente sempre teve uma preocupação muito forte com isso. Eu acho que isso facilitou muito o processo. Então assim, vou te dizer, foram poucas as dificuldades. Agora uma coisa que eu enxergo hoje, cara, fazendo um gancho aí, essa semana agora que passou, eu estava ali com o Caio Carneiro, com o Flávio, né, numa imersão. E a gente já está há 10 anos nesse segmento, né? Então muita coisa mudou entre o dia 1, entre o ano 1 e o ano de agora, né?
E uma coisa que eu tenho plena consciência que nós não enxergava lá atrás e que eu vejo hoje, né? Porque hoje, se tu me pedir assim, Alex, hoje qual é o maior desafio da Tudo em Grãos? É crescer com franquias. Crescer com mais volume de franquias. Por quê? Porque o mercado está altamente competitivo. Esse ano em específico, o ano que a gente está, é um ano em que o dinheiro está muito valorizado. Então, para o cara que está com o dinheiro parado, ele fica pensando assim, cara, meu dinheiro parado, ele está rendendo, vamos lá, 12%, 15%, dependendo da carteira do cara. Eu vou abrir uma operação de varejo que eu vou ganhar também 15%. Eu sempre digo, meu negócio bem administrado, ele vai te dar 15%. Dependendo do teu nível de entrega, ele vai a 20%. Mas assim, é trabalho. Varejo é trabalho. Varejo não é investimento. Não é tu abrir um dashboard e tu ficar olhando os indicadores. Não. Varejo é todo dia. Então assim, o cara tem que querer empreender no varejo, né? Então, cara, o dinheiro hoje, se tu deixar ele parado, ele já tá te dando quase essa rentabilidade sem esforço nenhum, né? Então, crescer com franquia é o maior desafio hoje. Se eu soubesse disso lá atrás, o que era o movimento que a Tudo em Grãos deveria ter feito? Cara, eu era o mar azul naquela época. Eu deveria ter atolado o pé na prospecção de novas franquias. Porque naquela época, com a minha cabeça, com o método que nós tínhamos de replicação, que era um método responsável, num negócio muito validado, se eu acelero a parte da prospecção, se eu tenho essa consciência de que era importante eu ter metido 10 lojas por ano, cara, o nosso tamanho hoje seria totalmente outro. Só que, cara, de novo, aí tu volta para os fundadores, né? Cara, tu pega um casal que nunca empreendeu no primeiro negócio, deu muito certo. O crescimento que a gente tinha orgânico, que era, a pessoa entra na minha loja, gosta do modelo e leva para a cidade dela, porque foi assim que a gente cresceu até antes da pandemia. Sempre assim. E a minha taxa de crescimento ano era de 3 a 4 lojas. Cara, era fantástico, tu entende? Então assim, para o negócio em si, olhando só para Tudo em Grãos, o crescimento era ótimo. Olhando para quem estava ali operando, era ótimo. Mas se eu olhasse isso com um olhar de mercado, bom, como é que estão os players, os outros players, e como é que está o crescimento deles? A gente deveria ter acelerado lá atrás.